Imagine descobrir que o seu próprio governo sabia que você estava doente. Sabia que existia cura. E mesmo assim decidiu não te salvar. Agora imagine que isso durou 40 anos. Homens pobres, enganados, observados como cobaias. Essa não é teoria da conspiração. Não é um filme. Não é exagero. É um experimento real, documentado, com nome, data e responsáveis. O nome dele é Experimento Tuskegee. E quando a verdade finalmente veio à tona, já era tarde demais. Em 1932, no estado do Alabama, Estados Unidos, o país vivia o caos da Grande Depressão. Pobreza extrema, desemprego, desespero. Foi nesse cenário que o Serviço de Saúde Pública dos Estados Unidos iniciou um estudo que, oficialmente, tinha um objetivo científico simples: observar a progressão natural da sífilis não tratada. 600 homens negros, em sua maioria agricultores pobres, foram recrutados na região de Tuskegee. Eles receberam promessas: tratamento médico gratuito, exames, alimentação, transporte e até seguro funeral. Para homens que mal tinham acesso a médicos, aquilo parecia uma chance rara. Mas havia um detalhe que eles não sabiam. 400 deles já estavam infectados com sífilis e nunca seriam curados. Os participantes foram informados de que tinham sangue ruim, um termo genérico usado na época para várias doenças. Anemia, fadiga, problemas circulatórios. Eles acreditavam que estavam sendo tratados, mas não estavam. Os médicos apenas observavam, anotavam, registravam cada sintoma, cada ferida, cada sinal de deterioração. O objetivo nunca foi curar, era acompanhar a doença até o fim. Nos primeiros anos, alguns tratamentos ineficazes foram aplicados, métodos ultrapassados que pouco ajudavam. Mas isso fazia parte da encenação. Eles precisavam manter os homens acreditando que estavam recebendo cuidado. Enquanto isso, a sífilis avançava silenciosamente. A doença não tratada passa por estágios. Primeiro, sintomas leves. Depois, desaparece temporariamente. E anos depois, retorna de forma devastadora. Destrói o sistema nervoso, ataca o cérebro, compromete órgãos internos, causa cegueira, paralisia, insanidade e morte lenta. Os médicos sabiam exatamente o que estava acontecendo e continuavam. Então veio 1947. Um momento que poderia ter encerrado tudo. A penicilina foi oficialmente reconhecida como cura eficaz para a sífilis. Agora existia tratamento simples, seguro, acessível. Agora havia salvação. Mas o governo tomou uma decisão: não informar os participantes, não oferecer a cura, continuar o experimento. Eles queriam dados completos, queriam observar o ciclo total da doença, até o último estágio, até a morte, mesmo sabendo que poderiam impedir aquilo. E não parou por aí. Alguns dos homens foram convocados para a Segunda Guerra Mundial. Durante o alistamento, exames médicos identificaram a sífilis. O exército exigia tratamento, mas os responsáveis pelo estudo intervieram. Impediram que os homens recebessem penicilina. Eles foram retirados do tratamento militar para que o experimento continuasse. A prioridade não era a vida deles, era o estudo. Com o passar dos anos, as consequências se espalharam. Esposas foram infectadas, sem saber. Crianças nasceram com sífilis congênita, algumas com deformidades, outras com problemas neurológicos graves. O impacto ultrapassou os 600 participantes, atingiu famílias inteiras, gerações, tudo isso registrado em relatórios médicos, arquivado, documentado, frio, clínico, como se fossem apenas números. Durante décadas, ninguém de fora sabia. O estudo continuava financiado pelo governo, publicado em artigos científicos, citado como pesquisa legítima. 40 anos, 4 décadas. Até que, em 1972, algo mudou. Um funcionário do Serviço de Saúde Pública chamado Peter Buxton descobriu o estudo. Ele não conseguiu aceitar. Tentou denunciar internamente. Foi ignorado. Disseram que era importante para a ciência, que estava tudo sob controle. Mas ele não desistiu. Levou a história para a imprensa. Quando a reportagem foi publicada no Washington Star, o país entrou em choque. A população não acreditava. Como algo assim pôde continuar até os anos 70? Em plena era dos direitos civis? Sob supervisão governamental? A indignação foi imediata. O experimento foi finalmente encerrado.
Mas já era tarde demais. Estima-se que mais de 100 homens morreram diretamente por complicações da sífilis. Muitos outros sofreram danos permanentes. Dezenas de esposas foram infectadas. Pelo menos 19 crianças nasceram com sífilis congênita. Em 1973, um processo coletivo foi aberto. O governo fez um acordo financeiro com as vítimas sobreviventes e suas famílias. Mas dinheiro não reverte cegueira. Não apaga a dor. Não devolve décadas roubadas. Somente em 1997, 25 anos após o escândalo vir a público, o presidente Bill Clinton fez um pedido oficial de desculpas, em rede nacional, reconhecendo que o governo traiu seus próprios cidadãos. Mas a pergunta que ecoava era outra. Por que isso demorou tanto? O mais perturbador não é que isso começou em 1932, é que continuou até 1972, 40 anos. Não foi um erro isolado. Não foi negligência acidental. Foi uma decisão consciente, renovada ano após ano, assinada, aprovada, financiada. Eles sabiam que havia cura e decidiram não usar. E talvez o que mais assuste nessa história é perceber que os responsáveis não se viam como vilões. Se viam como cientistas, como funcionários públicos, como pessoas fazendo o seu trabalho. E isso torna tudo ainda mais sombrio, porque mostra que, às vezes, as piores atrocidades não acontecem no caos. Elas acontecem sob protocolos, com carimbos oficiais, com autorização, silenciosamente. E a pergunta que fica é: se isso aconteceu uma vez, o que mais pode ter sido feito em nome da ciência, sem que ninguém soubesse?